professor quer trabalhar agora a ótica dos pronomes demonstrativos. Jonas, só tem um tipo de análise dos pronomes demonstrativos? Você poderia me perguntar. Eu vou lhe dizer, não. Nós temos o pronome demonstrativo dividido em pelo menos 3 situações. Vamos entender a primeira situação, que é o pronome demonstrativo ligado a tempo, certo? Este, esta, isto. Quando o pronome demonstrativo tem T, presente. Então, quando o pronome demonstrativo tem a letra T na sua composição, este, esta, isto, ele indica que se trata do tempo presente. Certo? Esse, essa, isso, ó, com 2 S's. 2 S's de passado. Então, ele vai indicar passado ou futuro próximos. Sempre que indicar o passado, indica o futuro junto. Passado ou futuro próximos. Certo? Aquele, aquela, aquilo. Com L, L de longe, de distante. Passado ou futuro distantes. Passado e futuro distantes. Certo, professor. Mas assim seco não adianta nada. Não, temos de aplicar ao contexto. Observemos o calendário. Faz de conta que, independente do mês ou da semana, que nós estamos dentro deste calendário, em que o domingo é dia 1º, segunda é dia 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, e sexta dia 6, sábado dia 7, domingo dia 8, segunda dia 9, terça dia 10, quarta dia 11, quinta dia 12, sexta dia 13, sábado dia 14. Certo? Então, qual é o nosso contexto? Você está dentro dessas datas. Certo? Imaginemos, portanto, que você está na quarta-feira, dia 4. Na quarta, dia 4. Então, hoje é quarta-feira, dia 4. Certo? Neste sábado, teremos aula. A frase está certa? Você acabou de aprender que quando tem T, indica o presente. Eu estou no sábado? Eu estou na quarta, dia 4. Então, eu não estou no sábado. Eu não posso usar o neste. Quer ver um erro pior ainda do que esse? Neste sábado agora, neste próximo sábado teremos aula. Horrível. Nada disso. Preste atenção. Nesse sábado, com 2 S, nesse sábado teremos aula. Aqui eu estou falando do futuro próximo. Nesse domingo tivemos uma festa. Nesse domingo tivemos uma festa. Certo? Então, com 2 S eu me refiro ao passado ou ao futuro próximos. Eu vou usar, portanto, o neste para a data que eu estou. Então, nesta quarta, estamos tendo aula. Nesta quarta, eu estou nela. Agora, cuidado, esse presente não é só o presente do exato dia. Não é quantificável esse presente, desde que se trate do próprio presente. Vamos entrar um pouquinho na semântica do presente. Por exemplo, nesta semana, estou aprendendo português com o professor Jonas Rodrigo. Nesta semana. Repare, você pode falar essa frase, porque você está nela. Então, é na semana que você está. Então, nesta semana, estou aprendendo português com o professor Jonas Rodrigo. Neste mês, concluirei o meu curso de gramática com ele. Neste mês, concluirei o meu curso de gramática com ele. Beleza? Você pode dizer essa frase também. Neste ano, tomarei posse. Neste ano, tomarei posse. Você está no ano. O que você não pode é se referir a outro ano. Por exemplo, você está em 2011, falando de 2011. Ai, neste ano eu compro meu carro, querendo falar do ano que vem. Está errado. Nesse ano, comprarei meu carro. Neste ano, comprarei meu carro, é no ano que você está, no ano corrente. Mas repare, essa semântica pode incluir nesta década, neste século, neste milênio. Está vendo como o processo quantificador ele pode ser abrangente? Só não pode esquecer que quando tiver T na composição do demonstrativo, com relação a tempo, ele fala do presente. Quando nós tivermos 2 S's, ele vai falar do passado ou futuro próximos. Com L de longe, passado ou futuro distantes. Por exemplo, naquela terça o curso terminará. Veja a semântica de indeterminação e de distância. Naquela terça, não é na próxima, talvez nem seja na outra depois da próxima.
É naquela, é mais longe, é um pouquinho mais longe. Muito bem. Só que o demonstrativo não tem só essa faceta de indicar tempo. Ele também pode indicar o quê? Ele pode indicar distância. É o que nós vamos dizer de uma relação anafórica ou catafórica. Isso aqui a gente gosta muito de observar em provas de interpretação de texto, onde eles perguntam a relação anafórica, se retoma ou se anuncia. Então vamos aqui, ó. Quero isto, a paz. Quero isto, a paz. Quero isso, a paz. Então, olha, se eu quero anunciar, eu preciso ter o pronome demonstrativo com T. Mas esse T aqui não indica presente. Aquela informação que você acabou de receber sobre o demonstrativo ligado a tempo acabou. Agora o professor já está trabalhando no demonstrativo ligado à distância. É outra regra, é outra faceta do demonstrativo. Então, observe, quero isto, a paz. Então, usaremos o T para anunciar a coisa. Eu não posso dizer, quero isso, a paz. Uma vez uma aluna num cursinho me procurava no corredor. Ai, professor Jonas, adorei suas aulas. Eu só quero isso, tomar posse. Aí eu falei, estude português. Ela, não, professor, eu estou estudando, vou fazer a PLED, mas eu quero lhe dizer o seguinte, que eu só quero isso mesmo na minha vida, passar no concurso. Aí eu falei de novo, estude português. Eu não sei se ela entendeu do que eu estava falando, mas eu estava me referindo ao uso incorreto do demonstrativo. Então, olha, eu quero isto, passar no concurso. Eu quero isto, tomar posse. Porque o isso vai ser usado como anafórico, anaforia, anaforismo. Vai puxar, retomar. Paz é isso que eu quero. Repare, você vai observar que não só uma ou duas pessoas, várias pessoas usam o pronome com T para puxar a última coisinha. Paz. Aí como está pertinho, eu digo assim, é isto que eu quero? Está errado. Por que eu não posso usar o T para puxar o último? Isso nunca vai acontecer? Vai. Mas isso acontecerá quando nós tivermos mais de um referente ou mais de um demonstrativo. Aí nós vamos estudar o que o Celso Cunha ensina sobre isso. Mas antes disso, ainda antes de fechar a tela, eu quero que você observe essa prancha aqui comigo. Ó. Eu uso o T na relação catafórica para anunciar e eu uso dois S's para puxar no uso dos demonstrativos ligados à distância. Essa é a relação de catáfora e anáfora. E isso acontecerá quando nós tivermos apenas um pronome demonstrativo no período. Certo? Um pronome demonstrativo. Ok, ou um referente. Agora, e se houver mais de um pronome demonstrativo na mesma frase? Aí nós vamos usar uma regrinha do fluxo invertido de distribuição pronominal para alocação dos pronomes demonstrativos. Credo, professor, até o nome da regra me deu medo. Ó, calma, relaxa, vamos aqui com calma entender. Regra do fluxo invertido porque você vai distribuir ao contrário. Na realidade, o nome da regra é mais difícil que a própria regra. Vamos entender aqui direitinho como nos deixou esse legado Celso Cunha. Celso Cunha já é finado, mas antes de partir nos deixou muito conhecimento. Eu atribuo a Celso Cunha, sei lá, o maior entendimento linguístico que nos foi dado. Então, na atualidade, nós temos uma grande referência, que é Ivanildo Bechara. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi escolhido pelo governo federal para tirar dúvidas sobre o novo acordo ortográfico. Então, assim, nós temos em Bechara a maior referência viva da gramática normativa. É diferente quando a gente tem a referência da gramática, a referência da linguística, a referência da literatura. O professor está falando especificamente de gramática normativa, que é o objeto do nosso curso, porque no concurso não cai linguística, cai gramática normativa. Né? Muito bem. Então, pensando em dois papas aí, estou citando Celso Cunha, de preferência Novíssima Gramática, edição 79, antes da morte, e Evanildo Bechara, e aí você pode pegar as obras mais contemporâneas do autor. Então aqui, olha, quando nós pensamos em Celso Cunha, ele nos faz entender o seguinte, que com relação à distância, quando houver mais de um demonstrativo no período ou mais de um referente, os demonstrativos grafados com a letra T é com T de teu, grudado em ti. Eles são demonstrativos grafados com a letra T de teu, ou seja, grudado em ti. Estão grudados, muito próximos.
É diferente de quando há o demonstrativo com dois S's. Separado. S de separado. Estão próximos, mas não estão grudados. Os termos a que eles se referem, obviamente. Os referentes, que eu vou chamar aqui. Aquele, aquela, aquilo, com L de longe, estão distantes. L de longe, estão distantes. Ou seja, não estão nem grudados, nem próximos. Estão distantes. Novamente, eu volto a dizer que você nunca vai entender a gramática solta, picada. Você precisa aplicá-la a um contexto. Façamos isso. Por isso eu chamo esse curso de gramática aplicada ao texto. Então você precisa ter pelo menos uma frase, aí você tem um texto. Se você entende a frase e aplica esta frase à realidade, você tem um contexto. Muitas vezes a pessoa fica esperando, mas para eu ter um contexto, eu não preciso ter um texto gigante. Não, um contexto, ele é dado pelo entendimento de um período, de uma frase, aplicando-o à realidade. Se o leitor, o interlocutor entende, é claro que quanto mais informações, quanto mais frases, melhor o contexto. Mais o leitor vai entendendo o texto, certo? Mas se você consegue entender uma frase, ela é um texto. Aplica a realidade, ela é um contexto, ela tem um contexto. Então aqui, ó, Ana, Bia, Carla e Delma são primas. É um texto. Qual é o contexto? Pertencem à mesma família, o grau de parentesco é que são primas, então são todas filhos de tios ou tias de uns dos outros. Então está tudo ali no mesmo contexto, certo? Parece raciocínio lógico, mas essa questão é de raciocínio linguístico. Esta é loira, essas morenas. Estas são pobres, aquela rica. Esta é alta, aquelas baixas. Essas estudam juntas. Você tem que dar conta de ler essas quatro alternativas e me dizer quem é loira, quem é morena, quem é mais morena que as outras. Você tem que dar conta de me dizer quem é pobre, quem é rica e quem é mais pobre que as outras. Quem é alta, quem é baixa e quem é mais baixa que as outras. E quem estuda junto com as outras primas. Não, professor, é impossível. Até achar quem é loira e quem é morena, tudo bem, mas quem é mais morena que as outras? Isso é o legado do Celso Cunha. Vamos entender graus semânticos de carga adjetivável. Então a gente só vai conseguir entender isso aplicando a regra do fluxo invertido de distribuição pronominal para alocação dos pronomes demonstrativos. Pensando na regra do fluxo invertido, Ana, Bia, Carla e Delma são primas. Pela ausência da palavra respectivamente ou do sinônimo em ordem, nós observamos que você vai do fim para o começo. Então, Ana, Bia, Carla e Delma são primas, certo? Então, começando lá do fim. Qual é a prima grudada? Esta é loira, esta é com T, T de teu grudada em ti. Qual é a prima que está grudada, mais grudada ali no ponto final? Delma. Então, nós podemos pressupor que a Delma é loira. Então, começando lá do fim. Qual é a prima grudada? Esta é loira, esta é com T, T de teu grudada em ti. Qual é a prima que está grudada, mais grudada ali no ponto final? Delma. Então, nós podemos pressupor que a Delma é loira. Beleza. Se a Delma é loira, e Celso Cunha manda que você distribua todos os termos da enumeração, então dá para inferir que a Ana, a Bia e a Carla são morenas. É isso? De novo, eu quero que você me responda sim ou não vendo esse vídeo. Se a Delma é loira, e isso é fato, e eu preciso distribuir todos os termos da enumeração, então eu preciso classificar nesta frase 1 a Ana, a Bia e a Carla, então eu posso dizer que a Ana, a Bia e a Carla são morenas? Se você me disse não, acertou. Porque olha só, a Delma é loira, com esta de T grudada em ti. Essas são morenas, essas não é com S, não é com L de longe. É separado, mas é próximo. Então eu não posso começar pela Ana. São as mesmas três, mas eu preciso começar da Carla, senão você não resolve prova de concurso. Então a Carla, a Bia e a Ana são morenas. E não a Ana, a Bia e a Carla são morenas. Senão você não vai entender os graus semânticos de carga adjetivável. O que é isso, professor? Assim, olha, essas são morenas. Significa que a Carla, a Bia e a Ana são morenas. E o primeiro termo, ele recebe uma maior carga
do adjetivo que o classifica, que o caracteriza. Então, olha, quando eu digo que a Carla, a Bia, a Ana são morenas, é porque a Carla é praticamente moreno jambo e a Ana branquinha do cabelo preto. 3 morenas, em graus distintos de morenice. A primeira é mais morena que a segunda, que é mais morena que a terceira. Graus semânticos de carga adjetivável. Atente para esse estudo. Poucos concurseiros o dominam. Estas são pobres, aquela rica. Estas são pobres, aquela rica. Certo? Quem são pobres? Vamos começar. Quem é rica? A Ana, porque está mais longe do ponto final. É aquela com L de longe. Certo? Então, cuidado, você não poderia dizer assim, se a Ana é rica eu preciso distribuir todo mundo, então a Bia, a Carla e a Delma são pobres. Não, é regra do fluxo invertido. Nós vamos começar de lá, ó. Esta é com T de grudado, então a Delma, a Carla e a Bia são pobres. Porque a Delma está mais perto do ponto final, depois vem a Carla, depois vem a Bia. Graus semânticos de carga adjetivável. Quem é mais pobre? A Delma, a primeira que recebe a carga. Depois, paupérrima, mora na comunidade. Essa aqui, ó, tá quase classe média. São 3 primas pobres, mas a Delma é mais pobre que a Carla, que é mais pobre que a Bia. Muito bem. Esta é alta, aquelas baixas. Quem é alta? A Delma. Quais são as primas baixinhas? A Ana, a Bia e a Carla. Por quê? Porque aquele com L de longe. Então, ó, a primeira mais longe é a Ana, a segunda mais longe é a Bia, a terceira mais longe é a Carla. Então, olha, a Ana é quase anãzinha. E a Carla tem quase estatura mediana. As 3 são baixas, mas a Ana é mais baixa que a Bia, que é mais baixa que a Carla. Essas estudam juntas. Aqui, minha gente, nós só temos um pronome demonstrativo. Então, vale a regra do fluxo invertido de distribuição pronominal para a locação? Não. Vale a regra da anáfora e da catáfora. E aí, com 2 S's, puxa todo mundo de trás para frente. Então, a Delma, a Carla, a Bia e a Ana. As 4 primas estudam juntas. Olha que interessante. A gramática normativa, ou seja, o estudo das características léxicas do texto, léxico, gramatical, regramento, então, das características léxicas do texto, faz com que você entenda o texto. A gramática só tem esta função. Se a gramática não servir para que você entenda o texto, ela não serve para mais coisa alguma. A única finalidade da gramática é fazer com que você entenda o texto. Você precisa ler esse texto e saber quem é alta, quem é baixa, quem é rica, quem é pobre, quem é a prima que é mais baixinha que as outras. E você só consegue isso estudando a gramática normativa. Então, às vezes o aluno está começando ainda seus estudos, ele pergunta assim, de maneira amadora, professor, o que mais cai no concurso? É a gramática ou é a interpretação? Não tem como dissociar. Não tem como você entender um texto sem estudar a gramática normativa. Ela vai ser o recurso do entendimento. Obviamente, não vai ter uma questão lá no concurso pedindo só a gramática normativa. Liste os pronomes demonstrativos. Ou os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais do caso real. Então não serve a gramática sem o texto. Por isso o ideal é que você faça esse estudo da gramática aplicada ao texto. Você mata gramática e texto junto. Por isso que os concursos colocam no mesmo bojo. As questões usam inclusive o mesmo texto. Então vem uma questão mais interpretativa e umas 3 questões mais gramaticais. Uma mais gramatical e umas 4 questões mais interpretativas, sempre focadas no mesmo texto. O mesmo texto serve de base para gramática e para interpretação, para intelecção textual, para entendimento do texto. Muito bem. De posse dessas informações, quero que você faça agora o exercício número 2, postado aí na sua tela. Vamos à correção. No, in, ban e zedu são amigos. Certo. Este é loiro. O primo loiro é zedu. Grudado lá no ponto final. Certo. É o mais grudado no ponto final. Com T de teu grudado em ti. Ban e in são negros. Quem analisou assim acertou. No é ruivo.
É o mais longe, aquele com L de longe. Estes são professores. Aquele advogado. O advogado é o no, mais longe do ponto final. Zedu, Ban e In são professores. Esses são pobres. Aquele rico. Qual é o primo? Qual é o amigo rico? É o no, o mais longe do ponto final. Quem são os amigos pobres? Zedu, Ban e In. Repare, olha que interessante. Quem são professores? Zedu, Ban e In. Quem são pobres? Zedu, Ban e In. Na distribuição dos pronomes, usando a regra de distribuição dos pronomes por alocação, olha o que aconteceu. O estes se tornou correlato ao esses. Por isso que às vezes cai no concurso. Pode-se trocar o este por esse sem que haja prejuízo quanto à correção gramatical, mantendo-se a semântica do período. Certo é o gabarito. Aí a pessoa fala, não, está errado. Um é anafórico, outro é catafórico. Ou então, um indica presente, outro passado ou futuro próximo. Ou então, um é o grudado, outro... Cuidado. Atenha-se ao contexto. Neste contexto aqui, ó, como a gente separou o quarto elemento como advogado e neste, o quarto elemento como rico, nos dois contextos, os três são correlatos e eles se referem ao mesmo pronome. Então, julgue o item. Nada de lógica extrapolativa, senão você não faz um concurso. Vamos pegar a banca CESP, por exemplo. Você vai fazer um concurso do CESP. Sei lá, vou até mudar de área. Você vai para direito administrativo. Aí a banca pergunta, são princípios do direito administrativo a publicidade e a impessoalidade? Aí você estudou direito administrativo, fez um curso com algum colega, aí você marcou lá na prova do ladinho, limpe. Ah, legalidade, impessoalidade. Não, tem mais coisas. Cadê a publicidade? E aí você acha que o item está errado porque não tem todos os princípios. A banca não está perguntando. Apenas esses dois são os princípios do direito administrativo. A banca não está perguntando. Esses princípios são os únicos princípios da administração. Não. A banca apenas perguntou, são princípios do direito administrativo, a impessoalidade e a publicidade. Então você julgue como verdadeiro. Julgue o que o examinador está perguntando. Senão você terá uma lógica extrapolativa, ou seja, às vezes quem sabe muito erra o exercício porque acha que o exercício tem que cobrar tudo. Beleza. Estes se conhecem há anos, aqueles não. Estes se conhecem há anos, aqueles não. Repara aqui comigo, ó. Estes, Zedu e Ban. Aqueles, no e In. Primeiro mais longe, no. O segundo mais longe, In. No é loiro, professor e pobre. E aí, certo ou errado? Nós já descobrimos, ó. Este é loiro, é o Zedu. Já está errada a primeira afirmação. Segunda, no é ruivo, no é advogado e no é rico. No é rico, aquele rico. Beleza? Então a número 2 está certa. A terceira, estes com T, se refere aos mesmos personagens, tanto na alternativa B como na D. Não, como aqui está no singular, esse estes indica 3 termos. Como aqui está no plural, 2 a 2, 2 para cá, 2 para cá. Então, professor, este se refere aos mesmos personagens, tanto em B como em D? Não, falso é o gabarito. Ou seja, as proposições 1 e 3 são falsas, não é isso? Então você vai marcar certo na resposta. Jonas, eu faço toda essa análise para apenas pintar uma bolinha com C dentro. C de certo? Isso. As proposições 1 e 3 são falsas.